E aí, raça, beleza? Muita gente pergunta pra nós se somos fluentes em inglês. E o que a gente fala? Que não, porque para ser fluente tem que nascer aqui pra falar igual a eles, né? Senão não tem como, não tem como. Não, ou você tem que estar há mais de 20 anos. Pra falar Pra igual falar. a eles é difícil. Sim. Né? Porque fluente é uma coisa, agora se comunicar e conseguir ler, escrever é diferente. Então hoje a gente vai dar algumas dicas para você aprender inglês. Não sei se você vai conseguir fluente, mas vai te ajudar. Vai ajudar um pouquinho. A avançar o seu inglês. A primeira dica é muito óbvia, parece óbvia, né? Mas muita gente tem medo de chegar aqui na Austrália ou qualquer outro país e ficar convivendo só com brasileiro ou pessoas de outras línguas que não falam inglês. Por exemplo, colombianos, chilenos, argentinos que falam espanhol e você meio que consegue se comunicar, né? Então, a primeira dica é conviva com nativos. Eu sou o maior exemplo, porque quando eu comecei a trabalhar com meu chefe, que era australiano, foi onde meu inglês deu um up. Porque antes eu comecei a trabalhar com ele e meu inglês era nada, assim, tipo, nada. E foi bem difícil evoluir, né? Porque Foi você trabalha com difícil. brasileiros. Olha, é difícil, galera. É difícil, não é fácil, não. Primeiro ano e meio que eu fiquei aqui na Austrália, eu só trabalhava com brasileiro e voltava pra casa e aí conversava em português caprê. Então, esse ano e meio... E a gente tentou meio que falar inglês um com o outro, né? Mas não em um tinha período, mas 15 não minutos. durou nem... 15 minutos dava. Depois de 15 minutos eu voltava português de novo. Não adianta, Não tem como. Não Não tem adianta. como. E se você conviver só com brasileiros, é como se você estivesse aprendendo inglês no Brasil. Né? Não adianta de nada o seu intercâmbio, então, né? Como que você vai aprender inglês se você vai ficar só com brasileiros? A segunda dica é vá pra escola e estude. Eu não sou a melhor pessoa para dar exemplo de novo, porque eu não consegui estudar o inglês na escola. Não dava, não consigo. Eu não conseguia. Pra você foi melhor a prática. O meu foi mais prático mesmo do que a própria teoria. Pra quem estudou comigo, que estão aqui na Austrália ainda, pode até comentar aqui embaixo como eu estudava. Dinheiro jogado fora, então. Era, comigo foi dinheiro jogado fora. Mas então é importante ir pra escola e estudar. Com certeza, a evolução vai ser muito maior do que a minha, por exemplo. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Eu não me esforcei mesmo. Precisa focar e estudar mesmo. Tu tem que sentar e gravar as coisas, decorar, né? Aprender. Tem que aprender. E eu não queria aprender. Porque eu não gostava. É que você fica pensando, você fica falando pra você mesmo. Eu não gosto de estudar, não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar, não gosto de estudar. O meu foco até o final do ano é começar a estudar forte mesmo inglês. Eu vejo que tá faltando, cara. Tá faltando inglês, tem que falar perfeito. Porque falar meio que... Igual índio? Não igual índio, mas... Tempo certo das palavras, dos verbos, tudo. Porque o que acontece aqui? Quando você estuda em uma escola aqui na Austrália, você não tem provas que você tira nota 0 ou nota 10. Pra você passar, né? Verdade. Tipo, igual na escola, igual no Brasil, quando você faz um cursinho de inglês. Você é competente, né? Ou você passou de nível, ou então você falhou. E se tu passa naquele teste, tu aumenta o nível. Isso, você vai aumentando o seu nível de inglês dentro da escola. Então, eu comecei no elementary. É o 0. É 0 do 0, assim, tipo... Aprendi cor, aprendi ABCD, aprendi fruta, aprendi animais, né? Eu comecei no elementary e terminei no upper intermediate. O que acontece? Quando eu terminei no upper, eu não conseguia mais evoluir, porque eu não estudava. Porque quando você tem que passar em uma prova, igual eu, quando estudei inglês no Brasil, eu tinha que estudar para passar na prova. Igual quando você tá na escola, você tem que estudar para passar. Se você não passar, você vai ter que fazer de novo. Reprovou, vai ter que refazer. O que acontece? Se você não estuda, você fica estacionado no nível, né? Então eu lembro de eu pegar aquela tabela de verbos assim e eu tinha que decorar todos os... Como era o verbo em todos, né? São 3 formas. tempos, né? No inglês. E em português são milhões de tempos. É muito mais difícil aprender português. Outra dica parece bobeira também, mas chega de filme dublado e músicas em português. Eu não consigo música em inglês. Mas filme dublado, tipo, ouvir isso eu parei. uma coisa que é em inglês, você tá ouvindo em português dublado. Não, gente. Não dá. Uma coisa que eu tô fazendo agora é ver o filme, o mesmo filme sempre. Em inglês, né? Com a legenda, com o áudio em inglês. Com a tradução, primeiro, em português. Daí tu assiste umas 3 vezes. Português. Com a legenda em português. Com a legenda em português. Aí depois tu passa a legenda em português pra inglês. Que daí tu sabe o que vai acontecer no filme, o que o cara tá falando, sabe?
Então daí tu fala, puta, a frase é assim, a frase é assim. Então tu vai pegando. O que eu fazia muito quando eu era adolescente, eu pegava músicas que eu gostava. E aí eu pegava a letra. Quem é dos anos 2000 sabe daquele site Vagalume. Eu pegava a letra do Vagalume em inglês. E aí eu tinha que passar a letra em português. Pra eu ir treinando as palavras e treinando pra aprender inglês. É uma boa dica, né? Uma boa dica. Porque você gosta da música e você vai entender o que o cantor tá falando. Verdade. Né? Eu lembro das minhas aulinhas de inglês, a professora dava uma folha com a música do momento, faltando algumas palavras. Aí a gente tinha que ouvir e preencher com as palavras que estavam faltando. Isso aí tinha na aula também de inglês aqui. Isso você gostava, não gostava? Não. E um jeito que eu mais aprendi, cara, que isso é fato, falar sem medo de errar, cara. Isso é uma coisa que tu vai aprender demais. Então, eu falava de qualquer jeito mesmo, falava pro meu chefe, me corrija aí se eu falar alguma coisa errada, cara. E aí, sempre eu ia falar, puta, eu falei uma coisa, cara. O que você falou? Que da música do Bob Marley, que ele canta Coming, 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 coming from the cold. Ele canta assim, né? E pra mim, ele falando era coming, coming, coming from the pole. Aí eu fui cantar no lado do meu chefe dele, free from the pole. Não é from the pole, é from the cold. Sim, vamos lá. Olha a letra, galera. Mas tu escutar o som, cara, é muito nepal. Não, é porque você tá com o seu ouvido viciado, achando que é aquilo que ele tá falando. Falando de medo de errar, você também não pode ter medo de perguntar pra pessoa pra ela repetir o que ela falou. Né? Se a pessoa falar alguma coisa, você fica e achando que tá entendendo e não tá entendendo nada. Pergunta pra pessoa o que você falou e tenta entender o que ela tá falando. Porque muita gente tem paciência, né, de explicar o que ela falou. É, muita gente não. Não é muita gente não. Não é muita gente não. O máximo que a pessoa vai falar, eu não quero falar de novo, né? Até tem. Eu acho que tem paciência, sim. Tem. E principalmente com colegas de trabalho, né? Ah, sim, aí é de Nossa, boa. com colegas de trabalho, aí é uma diversão, Colega né? de trabalho é de boa. E muitas vezes tá trabalhando também com pessoas que são de fora, que não são australianos. E aí vai acontecer o oposto, dela não entender também o que você tá falando. Muitas vezes por causa do sotaque. Eles mesmos não se entendem, cara. Então Não fique não mal. dá pra entender. Não consigo entender. Tipo, eles conversam um entre o outro e daí perguntam, sorry? Tipo, um não entende o que o outro fala. Eu não consigo entender isso. Conversa em português, tu nunca vai fazer isso. Só se você tá na caixa vazia. Não, só se estiver viajando. Mas tu conversando com outra pessoa, tu nunca vai fazer isso. Só se for um do norte conversando com o do sul, né? Aí pode ser que... Aí é por causa de gíria, né? Aí... Por exemplo, eu quando comecei a namorar com você, que eu fui conhecer a família dele, eu sou de Curitiba, e eu fui conhecer a família dele de Floripa, e eu não consegui entender absolutamente nada no início. O que eles falavam? Nada. Eles falavam muito rápido e com umas palavras que eu nunca vi na vida. E até hoje eu falo pra ele, essa palavra não existe. Às vezes ele fala umas palavras, eu falo pra ele, essa palavra não existe, meu filho. Tá inventando? Mano, às vezes, né? Olha, estás aí, querido? Estás bonzinho, estás? Ô, vô, não sabia que agora eu tô estudando inglês. Pra que estás estudando isso? Pra quê? Tens que estudar é pra ser doutor, Igor. E olha, inglês, ninguém fala inglês. Agora pra que tu queres aprender essas coisas? Vô, a comunicação é a base pra construção da sociedade mais comunicativa, não tem? Não sei não. Teu pai te botou na escolinha, foi? Não, meu pai não teve condições, né? Tô estudando no YouTube mesmo ali. E quando o seu inglês tiver dado uma evoluída, né? Tiver no nível avançado, um upper pro avançado, você tem que começar a treinar a contar histórias, acontecimentos, coisas que aconteceram com você, o que você leu, o que você viu, pra começar a treinar outros vocabulários e também o contar história, né? Sempre treine a contar pra pessoa o que aconteceu no seu dia, se você leu alguma reportagem, até pra pessoa discutir e você criar um diálogo, né? Criar uma conversa. Eu tinha muito disso no lugar que eu trabalhava, que o chefe era australiano, aí ele gostava de assistir série, gostava de assistir filme, e eu também. Aí volta e meia, ele perguntava, assistiu algum filme, assistiu alguma série? E aí eu falava, sim, assisti tal. Daí às vezes ele não tinha assistido. E aí eu contava uma história totalmente nova pra ele.
Eu acho que ele entendia, né? Porque ele falava que não entendia. Ou às vezes os dois tinham assistido a mesma coisa. E aí era legal ouvir ele contando a história. Porque você aprende, assim, vocabulário e formas de contar a história que você nem imaginava, né? Eu tenho uma história que eu conto pra todo mundo, que é o gringo, né? Quem vai todo dia na cafeteria eu chamo de gringo. Aí eles perguntam, gringo, mas daí eu falo, tu sabe a história do gringo e tal? Daí eu falo por que é o gringo, né? Aí começa a conversa ali, né? Aí fica Se legal. você sabe o que é o significado de gringo, comenta aqui embaixo. Vamos ver se vocês sabem qual é a história do gringo. E se você tem mais alguma dica para aprender inglês, como você aprendeu inglês na Austrália, ou no Brasil, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo, deixa pra gente aí a sua experiência pra galera aí anotar na lista de afazeres. Isso aí. É? E aqui embaixo a gente vai deixar o desconto pra vocês no Cambly. Tem um desconto de 10 minutos de aula grátis. Então, para você perder o medo, fazer aula com um nativo, só você e o nativo, sem ter ninguém na sala. Pode escolher qualquer lugar do mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Irlanda. Austrália, Irlanda. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like cabuloso aqui pra nós. Não esquece de se inscrever no canal e também temos a nossa camisa que nós esquecemos de falar, né? Aqui contém muita raça. Aqui embaixo tem as camisetas, tem moletom, tem caneca, tem tudo aí pra vocês. Beleza, raça? Então, pode comprar à vontade. Até o próximo vídeo. Valeu, raça. Abraço. Tchau. Tchau. Esqueci do canal.